Como fazer um dashboard bonito e moderno no Excel. É isso que a gente vai aprender juntos, passo a passo e do zero. Vamos começar a partir de um relatório que eu baixei aqui do sistema da empresa e depois vamos transformar esse relatório, essa tabela, em tabelas dinâmicas. E a partir das tabelas dinâmicas, vamos criar esse dashboard bonitão e moderno aqui no Excel. Para começar, aqui em cima nesse dashboard a gente tem as segmentações de dados, onde conseguimos filtrar cada um dos valores que temos em cada um dos gráficos e nos cartõezinhos aqui no nosso dashboard. Aqui ao lado esquerdo a gente consegue ver o total vendido geral. Também conseguimos ver aqui o total vendido por cada vendedor. Aqui em cima a gente tem um gráfico de combinação, colunas e linhas, onde eu consigo ver o total vendido e a margem média em cada um dos meses. E mais aqui embaixo eu tenho um gráfico bonitão de rosca, onde eu consigo ver o total vendido por cada um dos produtos. E além de tudo isso tem esse gráfico onde eu consigo ver os estados e regiões que mais venderam no período que eu selecionei lá em cima, 2024, 25 ou 26. Onde tem essa região transparente é porque teve muito pouca venda, não vendeu quase nada. Mas, à medida que vai ficando amarelo, já está aumentando as vendas. E à medida que fica esse verde bem claro aqui, é porque vendeu bastante nesse estado. Então vamos aprender agora, juntos, na prática, passo a passo, como que a gente pode fazer esse dashboard bonitão, dinâmico e interativo aqui no Excel. Vamos lá. O primeiro passo para a gente fazer, seja um dashboard no Excel, ou seja, qualquer tipo de gráfico, é ter uma base de dados. Ou seja, informações, valores, dados para a gente colocar no nosso dashboard, no nosso gráfico. E aqui, essa minha base de dados, ela é bem grande. Tem centenas de linhas. E se você também quiser utilizar a mesma base de dados que eu vou utilizar aqui, eu vou deixar um link na descrição grátis. Se você clicar no link e baixar essa base de dados, beleza? Aí você consegue acompanhar aqui junto comigo, passo a passo, e fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, beleza? Mas, importante, você não precisa ter exatamente essa base de dados. O objetivo desse vídeo é aprender como fazer um dashboard, e não como fazer esse dashboard aqui em específico. Você vai aprender tudo, do zero até o dashboard. E aí você pode modificar alguma coisa, fazer um caminho um pouquinho diferente. O importante é aprender a fazer. Depois você consegue fazer você mesmo, do seu jeito, beleza? Então o objetivo de fato é ensinar e vocês aprender, porque aí não precisa ficar dependendo de mais ninguém. Você consegue fazer o seu dashboard sozinho, beleza? Essa minha base de dados basicamente é um relatório de vendas, mas como eu disse, você pode usar qualquer tabela. Às vezes você baixa uma planilha do relatório, do sistema da sua empresa, né? E aí ele vem um relatório para você do que quer que seja de RH, logística, estoque, compras, vendas, enfim. Você consegue estruturar e fazer um dashboard. O primeiro passo é ter a base de dados, depois a gente faz tabela, tabela dinâmica e o dashboard. Vamos começar a entender o que a gente tem aqui, até para ver se precisa arrumar alguma coisa, se não precisa, se está tudo certinho. Eu tenho na primeira coluna a data. Mas espera aí, essa data não parece muito bem com uma data? Tá errado, né? E é justamente isso que a gente já precisa arrumar na primeira coisa aqui, ó. Me fala aí, que data que é essa daqui? 45/29/3. Sei lá, né? Não faço ideia. Porque tá com a formatação errada. Geralmente a gente usa a data, por exemplo, 01/01/2024, por exemplo. Isso daqui é uma data que a gente está acostumado. Mas no Excel fica armazenado como número. Para corrigir, vou clicar em toda a coluna A, página inicial. Aqui na direita, ó, geral, eu clico aqui e troco, olha que fácil. Data abreviada. Pronto, acabou. Simples assim. Ó. Agora está tudo certinho. Nome do vendedor? Tá certo. Cliente? Certo. Quantidade? Também. Produto? Também. Venda total? Talvez. Por que talvez? Porque como a gente está falando de venda, o que é venda? A gente vende algo a algum valor. E valor é o quê? Moeda. E como a gente está no Brasil, pelo menos eu estou no Brasil, então é RS cifrão. A gente usa essa moeda que estamos acostumados, né? Então vamos colocar esses números em moeda. Para fazer isso, clique em toda a coluna, página inicial, clica aqui no geral, ou ainda aqui embaixo, tá vendo que tem um símbolo de moeda? Você pode clicar aqui e escolher reais do Brasil, certinho. Aqui na próxima coluna a gente tem margem de lucro. Tá certo? Talvez. Por que talvez? Porque geralmente margem de lucro a gente usa porcentagem. Então ao invés de deixar de forma numérica, por exemplo, 0,24, talvez o mais comum seja deixar em 24% dessa forma aqui. Para fazer essas alterações, clique em toda a coluna também, ó, página inicial, e aqui mesmo, do lado da moeda, tem um símbolo de porcentagem, olha que legal. Clicou aqui e pronto. Se você quiser, você pode até aumentar um pouquinho as casas decimais. Ó. Clica mais uma vez, ó, deixei todo mundo com 2 casas decimais, agora em porcentagem. Avaliação, tá certinho, a avaliação da compra, e o estado, beleza. Agora a última coisa que a gente precisa fazer, que eu estou percebendo aqui, veja que, por exemplo, eu tenho esse produto aqui, ó. Me diz o nome completo desse produto. Não dá, né? Por quê? Porque está muito pequenininho. Ou seja, o texto é maior do que o tamanho da coluna. O que eu tenho que fazer, então? Aumentar o tamanho da coluna. Uma coisa parecida também acontece
Aqui, por exemplo, ó, tem o nome Guilherme, mas ele está ali muito pequenininho, né? A coluna está pequena. Aqui acontece uma coisa parecida, ó, Mato Grosso do Sul. O texto ele ultrapassa o tamanho da coluna. Para que a gente possa ajustar o tamanho da coluna de uma vez só, eu posso muito bem clicar na coluna A e arrastar até a coluna I, que é a última coluna que eu tenho, no caso. E na divisão de uma coluna com a outra, tá vendo? Eu vou dar 2 cliques para dimensionar as colunas. Ó. Então vamos lá. Vou clicar 2 vezes, 1, 2, pronto. Deu para ver, né, que mexeu aí as colunas. E é isso mesmo. Agora, pessoal, finalizou. O que eu preciso fazer para de fato finalizar essa etapa 1? A gente já ajustou tudo. Transformar em tabela. É necessário fazer uma tabela para criar dashboard? Não é. Dá para fazer dashboard sem fazer tabela dinâmica, sem fazer tabela. Dá para fazer dashboard apenas com fórmulas e com funções no Excel, de modo matemático, usando só raciocínio lógico, dá para fazer. Mas é muito comum fazer dashboard no Excel usando tabela dinâmica, que é uma ferramenta excelente no Excel, que consegue nos ajudar a manipular as informações de maneira super simples e fácil. Então você não precisa ficar quebrando a cabeça. Deixa o Excel trabalhar para você. Isso é um benefício da tabela dinâmica, mas não precisa utilizar. Eu vou utilizar porque é mais fácil. Tudo bem? E geralmente o que é mais fácil, será que é melhor? Aqui nesse caso é, porque economiza tempo de trabalho. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Transformar todas essas informações em tabela. O primeiro passo que é importante é só eu mostrar para o Excel aonde que estão as minhas informações. Então eu tenho que selecionar a minha tabela. Se eu selecionar um pedaço assim, não vai servir. Eu tenho que selecionar tudo. Uma maneira bem interessante de selecionar tudo de forma rápida é você clicar aqui na primeira célula e aí você vai apertar, por exemplo, Ctrl Shift para a direita, selecionou toda a primeira linha, Ctrl Shift para baixo. Aí você selecionou toda a tabela. Existe essa maneira, mas se você quiser tem uma maneira um pouquinho mais fácil, ó. Ctrl T, selecionou tudo também. Fica aí ao seu critério. Tem os dois caminhos. Se um não funcionar, faz pelo outro. Agora você vem e clica aqui, ó. Inserir tabela. Clicou, vai aparecer uma janelinha para você. Cadê? Tá aqui, ó. Criar tabela, tá vendo? E aqui no caso, ó, minha tabela tem cabeçalho? Tem. Data, vendedor, cliente, quantidade. Tudo isso é cabeçalho. Então deixo selecionado, clico aqui em OK e pronto. Agora já tenho uma tabela no Excel. Caso você queira mudar a cor por algum motivo, não precisa, não vai mudar nada no nosso dashboard, é só coisa estética. Você pode clicar aqui, ó, Design da tabela, e aí você escolhe uma cor que você quiser, laranja, amarelo, verde, ó. Dá para escolher aí várias cores. Eu vou deixar essa cor padrão aqui mesmo, azul, não tem problema. Agora vamos começar criando as nossas tabelas dinâmicas. E falando em tabela dinâmica, entramos na etapa 2, tabela dinâmica. Vamos entender a primeira coisa, o que é esse negócio de tabela dinâmica? Veja que a gente tem duas palavras, tabela, que é isso aqui que a gente acabou de fazer, e dinâmica, que é a segunda palavra. Bom, basicamente uma tabela dinâmica consegue pegar tudo isso que eu tenho de informação aqui nessa minha planilha, nessa minha tabela, e organizar de forma diferente. E nos ajuda a fazer análises. Não deu para entender nada, né? Mas espera aí que eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender. Digamos que eu te pergunte qual foi o total vendido. Não é tão difícil fazer. Eu precisaria somar toda a coluna F. Beleza, acho que é fácil. Mas então, olha só. Qual foi o total vendido pelo vendedor João, por exemplo? E aí? Aí fica um pouquinho mais difícil, né? Porque eu iria ter que somar não tudo que vendeu, mas só o que o João vendeu. E se eu especificasse ainda mais? Qual é o total vendido pelo vendedor João no estado do Amazonas no ano de 2024? Aí ficou mais difícil ainda, porque eu coloquei vários critérios. Eu especifiquei muito. E é isso que a tabela dinâmica consegue fazer para a gente. Então, temos várias informações, com muitas e muitas linhas, várias colunas. A tabela dinâmica consegue especificar e nos dar essas respostas. Então, é por isso que é bem legal utilizar a tabela dinâmica no Excel. Porque de uma base de dados bem grande, a gente consegue fazer análises específicas, como essa que eu acabei de te dar um exemplo. Então, vamos, sempre que for fazer uma tabela dinâmica, tentar pensar dessa forma. Pega uma coisa bem abrangente. Por exemplo, venda total, que é só somar uma coluna inteira. E depois vai especificando. Venda total por ano, venda total por mês, venda total por vendedor, venda total por produto. Ou dá para fazer ainda outros tipos de análise. Por exemplo, o produto que tem a melhor margem, o produto que mais teve quantidades vendidas. Enfim, dá para fazer várias análises. Para fazer tabela dinâmica, clica na sua tabela e inserir tabela dinâmica. Olha só, deixa eu clicar aqui e vai abrir para a gente essa janela. Eu posso dar aqui esse nome, tabela 1, se refere ao nome da nossa tabela azul, vamos deixar assim mesmo. E agora aqui eu tenho duas opções, nova planilha e planilha existente. Eu vou clicar nova planilha, porque dessa forma a tabela dinâmica
A primeira que a gente vai fazer vai ser colocada numa nova planilha. Olha que legal. Deixa eu clicar aqui no OK. E o Excel criou para mim uma planilha chamada planilha 1. Posso, inclusive, clicar e arrastar para a direita para organizar. Botão direito, renomear. E vou escrever aqui, análises. Ou você pode colocar outro nome, não tem problema. Veja que aqui à esquerda eu tenho minha tabela dinâmica. Ainda está sem informação, mas as informações estão aqui à direita. Eu tenho aqui os campos da tabela dinâmica. Olha só. Cada informação que eu tenho aqui se refere a uma coluna lá daquela planilha azul. Data, vendedor e etc. E aqui embaixo eu tenho os campos. Então, por exemplo, tem filtro, colunas, valores e linhas. Eu posso basicamente, bem simples de utilizar a tabela dinâmica. Pegar qualquer informação aqui em cima, clico seguro e solto em qualquer uma dos campos que eu tenho aqui embaixo. Digamos que eu queira saber, então, o total vendido. Algo bem simples de se fazer. Eu posso muito bem aqui do lado pegar a venda total, que é referente ao total vendido, clicar, segurar e soltar aonde? Nos valores. Olha que legal. Deixa eu soltar aqui e pronto. Veja que aqui eu já estou tendo uma soma de vendas total. E se eu voltar na minha tabela dinâmica, eu consigo ver que este valor aqui é o total vendido por mim, aqui nesse relatório que eu tenho. Uma coisa que dá para a gente fazer, clicar nesse número para ficar mais fácil de visualizar, página inicial, colocar aqui em moeda. Pronto, agora foi mais fácil, 1.400.000. Legal, então já temos aqui o total vendido. Beleza? Então, primeira tabela dinâmica feita. Dá para a gente fazer mais uma tabela dinâmica aqui no Excel, para fazer mais análises. E todas essas tabelas dinâmicas que a gente está fazendo, vamos utilizar lá no nosso dashboard. Deixa eu voltar aqui para o relatório, mais uma vez. Inserir, tabela dinâmica. E agora, por exemplo, eu posso clicar planilha existente, clico nessa setinha para cima, volto em análises e vou selecionar a célula, essa daqui, por exemplo, bem ao lado da tabela dinâmica anterior. Clico na setinha para baixo, clico no OK e pronto, temos uma nova tabela dinâmica. Aqui eu consigo adicionar outra informação, como por exemplo, eu quero saber todos os vendedores que eu tenho. Então, olha que legal, eu posso clicar aqui nos vendedores e arrastar aqui para as linhas. Por que linhas? Porque cada uma das linhas eu vou ter o nome de um vendedor. Se eu soltasse nas colunas, cada coluna seria um vendedor. Olha o jeito que ficou. Cada uma das linhas se transformaram agora no nome de um vendedor. Se eu tivesse feito nas colunas, ficaria aqui nas colunas. Mas aí só saber os nomes dos vendedores talvez não seja o suficiente. Então, para isso, eu quero também saber o quanto que cada um vendeu. Posso pegar a venda total e arrastar aqui para os valores. Beleza, vamos ver. Olha que legal, aí já finalizou. Posso inclusive selecionar todo mundo aqui, página inicial, e colocar em moeda. Pronto. Veja inclusive que o total vendido por todos os vendedores é exatamente igual ao total vendido geral. Então tá certo, é isso mesmo. Se eu somar, se eu quebrar as informações por cada vendedor e depois somar tudo, tem que ficar igual, né? Igual ao total. E é isso mesmo que aconteceu. Até os centavos ali ficaram iguais. Caso você queira ocultar esse total aqui, eu vou fazer até para não ficar muita informação. Você pode clicar com o botão direito do mouse em cima da sua tabela dinâmica. Você pode vir aqui, configurações do campo ou opções da tabela dinâmica. Opções da tabela dinâmica, beleza? Aí eu vou clicar aqui, totais e filtros, mostrar totais gerais das linhas. Bom, deixa eu desabilitar os dois. Vou clicar em OK e aí veja que aquele campo total já sumiu. Eu vou deixar sem, até para não ficar repetindo informação. Às vezes, não sei se compensa deixar, tá bom? Se você quiser, você pode deixar, não precisa desabilitar não. Vamos fazer mais uma tabela dinâmica? E agora eu consigo analisar, por exemplo, total vendido e comparar a margem. Eu fiz uma anotação ali do lado, por isso que eu estou olhando no papelzinho meu. Isso é legal também fazer. Vai anotando aí o seu brainstorming que você vai tendo de ideias, depois você vai montando a tabela dinâmica. Deixa eu clicar aqui no inserir, tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, análises, e agora eu vou clicar, por exemplo, aqui do lado, ou ainda, vou fazer algo um pouquinho diferente aqui. Eu gostaria de deixar um pouquinho mais de espaço entre uma tabela dinâmica e outra. Por quê? Como eu vou fazer os gráficos utilizando diretamente as informações da tabela dinâmica, existem alguns gráficos e outros aqui no Excel que não funcionam de uma maneira tão ideal, puxando direto as informações da tabela dinâmica. Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui umas 2 colunas livres e vou clicar na coluna G para colocar a nova tabela dinâmica aqui. Setinha para baixo, clico no OK e já tem uma nova tabela dinâmica ali do lado. Nessa tabela dinâmica 3, eu quero comparar o quanto que eu vendi e a margem de cada um dos meses.
Então veja que aqui eu já vou especificar bastante. Vamos começar fazendo algo mais simples. Por exemplo, eu posso pegar aqui data e eu quero os meses. Janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Cada mês em uma linha. Então eu pego a data e jogo aqui dentro, ó, linhas. E veja que eu tenho anos, trimestres, meses. Na minha tabela dinâmica já ficou tudo especificado. Ó. Tem 2024, tem os trimestres do 2024, tem aqui os meses dentro dos trimestres. Mas eu não preciso de tudo isso de informação. Eu vou ficar só com os meses, por exemplo. Então eu posso pegar aqui, ó, ano, clico e arrasto para fora. Trimestre, clico e arrasto para fora. Data, clico e arrasto para fora. Fiquei só com os meses. Tudo bem que, se na minha planilha eu tenho os anos 2024, 5 e 6, esse janeiro corresponde a 2024, 25 e 26. Mas depois a gente cria um filtro para poder filtrar essas informações. Aí fica tudo certinho. Eu quero ver o total que eu vendi em cada um desses meses. Então eu volto aqui na minha tabela dinâmica, posso pegar a venda total e colocar nos valores. E aí eu vou ter aqui, ó, quanto que eu vendi em cada um dos meses. Além disso, eu gostaria de comparar. Eu sei ali que em janeiro eu vendi, por exemplo, 117 mil. Mas e a margem do mês de janeiro? E a margem do mês de fevereiro? Eu gostaria de fazer um gráfico comparando essas informações. Então, não vamos mais utilizar aqui apenas duas colunas, uma e duas. Vamos colocar uma terceira coluna aqui, que é referente à margem. Deixa eu voltar aqui, selecionar a margem de lucro e vou colocar junto aqui com os valores. Ó. Agora, se eu voltar aqui, eu tenho três colunas. Meses, vendas e margem de lucro. Mas tem algo estranho. Aqui, eu tenho uma soma de margem de lucro. Será que é interessante eu somar as margens de lucro? Ou será que é interessante eu fazer uma média das margens? Eu acho que é interessante fazer uma média. Por quê? Por causa do seguinte, ó. Imagina só que você acabou de vender um produto com 10% de margem. Aí você vende outro com 10% de margem. Se você ficar somando margens, 10%, 20%, 30%, daqui a pouco você está com 5.000% de margem. É estranho, né? Então é interessante fazer a média das margens. Então não posso usar soma. E sempre que você quiser mudar de soma para média, você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo você pode... O que eu quero mudar? Soma de margem, certo? Aqui, ó, margem de lucro. Então eu clico aqui, configurações do campo, e ao invés de usar soma, eu quero usar média aqui, ó. Clico, ok, legal, agora já está certinho. Ó. Posso selecionar a segunda coluna, colocar em moeda, né? Igual aprendemos, e a terceira coluna, colocar em porcentagem, dessa forma aqui. E esse total aqui embaixo eu não vou utilizar. Botão direito, opções da tabela dinâmica, totais e filtros, e removo essas duas opções aqui de cima. Ok, pronto, aí já está certinho. Então já temos três tabelas dinâmicas. Vamos criar mais uma que é o seguinte. Total vendido por produto. Inserir, tabela dinâmica. Tenta fazer aí essa tabela dinâmica. Planilha existente, setinha para cima, análises. Agora eu vou dar um espaço legal aqui. Ó. Eu vou colocar na coluna O, por exemplo. Setinha para baixo, ok. Tem um espaço bem generoso aqui. Ó. Eu quero saber o total vendido por produto. Então eu quero saber primeiro os produtos, em cada uma das linhas, e o quanto que eu vendi por cada produto. Venda, jogo nos valores. Legal. Isso daqui foi fácil de fazer, né? Deixa eu desabilitar esse total geral aqui, só para não ficar muita informação na tela. Opções, totais e retiro a seleção. Pronto. Agora uma outra tabela dinâmica que a gente pode fazer, total vendido por estado. E essa tabela dinâmica vai ser responsável pelo mapa que podemos fazer. Inserir, tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima, análises, e vou dar mais uma vez aqui um espaço generoso, então vou clicar na coluna U, aqui em cima, clico nessa setinha para baixo, ok. Eu quero saber os estados que eu tenho, tá aqui embaixo, ó, em cada uma das linhas, com uma tabela dinâmica bem grandona, e o valor que cada um vendeu, que está aqui, ó, venda total, e jogo na valores. Chique. E o que dá para fazer? Remover esse total aqui de baixo. Botão direito, opções, totais e removo. Ok. Mais uma tabela dinâmica aí a gente finaliza. Que, não, na verdade não é nem tabela dinâmica, acho que já tá bom, senão vai ficar muita coisa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5.
O que dá para a gente fazer agora, e de fato deixar a nossa tabela dinâmica dinâmica, é criar uma caixinha de segmentação com os anos. Na prática, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá, clicar em qualquer tabela dinâmica. Veja que quando eu clico numa tabela dinâmica, abre essa janela lateral. Se eu clicar fora, ela fecha. Bom, então deixa eu clicar nesse xizinho aqui, para não ficar me atrapalhando. Cliquei na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, e eu vou escolher anos, a última opção aqui, anos. Ok, agora eu tenho essa listinha com todos os anos, e eu tenho, no caso, aqui na minha planilha, 2024, 25 e 26. E inclusive tem aqui, antes de 2024 e depois de 2026. Mas não faz sentido, se os meus dados começam em 2024, não tem nada antes, e se termina em 2026, não tem nada depois. Eu não quero ficar mostrando esses valores aqui. Então vamos clicar com o botão direito na caixinha e eu venho aqui, configurações de segmentação. Posso clicar aqui, ocultar itens sem dados e, aproveitando, exibir cabeçalho, tiro também essa opção. Ok, aí ficou com um visual mais clean. Veja que só de eu passar o mouse por cima já fica dando aí um realce, né? Mas e daí? O que acontece se eu clicar? Deixa eu clicar em 2025. Veja que os valores aqui de cima são atualizados. 24, 25, 26. Legal, já está funcionando. Mas, eu preciso conectar essa segmentação de dados com todas as tabelas dinâmicas que eu tenho. Não só com uma tabela dinâmica, com todas. Todas as tabelas dinâmicas que eu tenho aqui, com as 5. Porque veja que se eu clicar em 2025, só esse valor aqui está mudando. Esse do lado não está, e etc. É só clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, conexões de relatório. Vai aparecer uma lista para você, e aí você vai marcar todo mundo, todas as tabelas dinâmicas. Marcou, clica no OK. Aí sim, pessoal, agora já está tudo atualizando de forma automática. Dá para a gente verificar aqui, está atualizando, tá vendo? Aqui do lado também já está atualizando. E todos os outros valores também. Finalizamos tabela dinâmica. E agora? Vamos fazer o dashboard aqui no Excel. E para começar com chave de ouro, já deixa eu clicar nessa planilha aqui e adicionar uma nova planilha. E assim a gente consegue montar o nosso dashboard passo a passo. Vamos começar clicando aqui na planilha 2, botão direito, renomear dashboard. Mas você pode colocar o nome que você quiser também, não tem problema. Algumas configurações eu acho legal de fazer antes de começar montando aqui o fundo do dashboard, que vai nos ajudar muito a dimensionar e posicionar cada um dos gráficos, uma das estruturas que a gente vai usar aqui. Vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou clicar, por exemplo, na linha 4, aí eu vou apertar e segurar o botão Ctrl, porque eu vou selecionar mais algumas linhas. Mas você pode fazer isso linha por linha, não tem problema também não. Selecionei linha 4, vou clicar na linha 16, aperta e segura o Ctrl, clica na linha 16, e agora lá na linha 29, você aperta e segura o Ctrl para selecionar também. Botão direito do mouse, a altura da linha. E aqui você vai deixar 10. Enter. Veja que elas ficaram mais fininhas. E é isso mesmo que eu preciso. Porque depois vai ser importante para a gente posicionar certinho cada um dos gráficos que a gente vai ter. Vou fazer a mesma coisa para as colunas. Vou selecionar a coluna A, vou selecionar a coluna E, apertando e segurando Ctrl, para poder selecionar várias ao mesmo tempo. E vou clicar na coluna N também. Botão direito, largura da coluna, e aqui vai ser um pouquinho menor. Eu vou deixar em 2. Enter. Pronto. Basicamente, está finalizado, então, a estrutura inicial do nosso dashboard. Agora é só colocar o fundo. Para começar a fazer essa estrutura do fundo, vamos clicar aqui no Inserir, Ilustrações, Formas, e vou escolher aqui o retângulo, por exemplo. Cliquei, e esse primeiro retângulo, eu vou dimensionar ele desde aqui do começo até aqui a coluna W, por exemplo, até o final. É um pouco difícil, né? Não tem muito controle para selecionar certinho, então peraí que eu vou te dar uma dica de ouro. Clica aqui, por exemplo, no retângulo, nessa bolinha aqui, na diagonal, no finalzinho aqui, aperta o Alt. Alt, tô apertando. E agora eu vou jogar ela bem no cantinho aqui, nessa borda aqui, tá vendo? No final da coluna W e bem aqui no comecinho daquela linha que a gente deixou pequenininha. E agora eu volto aqui no canto, e nessa parte superior eu vou fazer a mesma coisa. Opa, peraí que aumentou muito. Vou jogar ela aqui no começo, bem no começo mesmo, para fechar todo o espaço. Agora vamos ajustar de novo aqui, dessa forma. Beleza, aí fechou. Joguei lá no final. Opa, na verdade faltou um pedaço, né? Era para jogar até aqui, então peraí. Clicar e arrastar aqui. Bom, deu para entender, né? É só para preencher linha 1, 2, 3,
com esse retângulo que a gente vai colocar. E aí eu fui até a coluna W para completar toda a tela aqui do meu computador. E agora o que a gente pode fazer é o seguinte, fazer a área para o nosso primeiro gráfico aqui, depois a gente faz mais um gráfico aqui do lado e etc. Para isso eu posso também utilizar o retângulo, mas eu vou clicar em inserir, ilustrações, formas. Eu vou utilizar um retângulo com cantos arredondados. Fica com um efeito um pouquinho mais bonito. Esse daqui eu vou dimensionar desde a coluna F até a coluna M, né, que é onde a coluna começa a ficar fininha, tá vendo? Então de uma coluna fininha até a outra. Ó. E aí ele tem esse espaçamento da linha fininha até a outra linha fininha. Ó. Por isso que eu falei que é interessante deixar essas linhas finas, e a gente consegue ver até onde que vai cada coisa. Olha, ficou muito arredondado. Então eu posso clicar nessa bolinha laranja e arrastar para fora. Se eu arrastar para dentro, olha o que vai acontecer. Vai ficar mais arredondado ainda. Então para fora fica quadrado, pontudo. Eu só um pouquinho, dessa forma aqui. Ó. Legal. Dessa forma acho que ficou legal, né? Não está muito não. E agora? Clico no retângulo, Ctrl C, Ctrl V, e vou posicionar ele aqui embaixo. Mas aí é só a gente fazer o mesmo esquema. Utilizo o Alt segura e consegue dimensionar mais fácil. Ó. Já foi. Esse caso eu vou deixar até a linha 28, então nem precisou usar até a linha 29. Mas enfim. Agora, Ctrl C, Ctrl V de novo. Esse vai ficar aqui na direita. Ó. Jogo ele bem aqui no começo e vou puxar ele para baixo até onde finaliza esse outro retângulo aqui do lado. E ele vai acabar na coluna V. É isso aí, tá certinho. Ó. Só que esse daqui ficou muito redondo. Ó. Queria deixar ele mais um pouquinho pontiagudo dessa forma aqui, ó, combinando com os demais. Olha, já está quase finalizado. O que dá para a gente fazer aqui agora é o seguinte, criar aqui do lado vários retângulos pequenininhos, onde a gente vai colocar informações como, por exemplo, o vendedor que mais vendeu, ou ainda venda total por vendedor, valor total vendido e assim por diante. Deixa eu pegar um retângulo aqui, Ctrl C, Ctrl V, jogo ele bem no começo ali, ó, puxo ele aqui para o lado direito, pro lado esquerdo, né? Puxo ele para cima dessa forma aqui. Vou deixar ele um pouquinho mais arredondado, dessa forma aqui. Eu acho que ficou legal. Eu tô achando, será que tá muito arredondado? Não, né? Ficou legal, né? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Ctrl C, Ctrl V, jogo ele aqui embaixo. Não precisa ter muita precisão, que você vai entender o que eu tô falando. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, jogo aqui embaixo. Mais uma vez, Ctrl C, Ctrl V. Esse daqui de baixo, esse sim precisa ser bem preciso. Então eu vou jogar ele aqui exatamente, ó, na linha 27 no final. E agora o que eu vou fazer para ajustar todo mundo e ficar tudo bonitinho? Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Seleciono o primeiro, aperto e seguro Ctrl, seleciono o segundo, segurando Ctrl, o terceiro, o quarto e o último. Agora eu vou vir aqui em cima, ó. Forma de formato, alinhar, centralizar, alinhar e distribuir na vertical. Ó, já ficou tudo mais organizado da forma correta. Só que aí eu vou pegar aqui o primeiro, ó, ainda com todo mundo selecionado, vou clicar para arrastar todo mundo junto, vou segurar o Alt e jogar ele bem aqui no comecinho. Ó. Pronto, posso apertar o ESC. Agora já ficou tudo organizado ó, de forma perfeita. Tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar. Agora para fechar o fundo, na verdade tem mais uma etapa, que é colocar aquela cor, um degradê bem bonitão no fundo. A gente vai fazer, mas para já dar um toque bem legal, o Excel é cheio de ter essas linhas de grade aqui, ó, dividindo coluna e dividindo linha. Dá para remover isso daqui. Se você clicar aqui em exibir, e clique em linhas de grade, ó. Pronto. Aí você fica com um visual mais limpo na tela do Excel, fica branco basicamente, não fica com aquelas linhas dividindo a área do Excel. Não esqueça de clicar aqui para salvar o seu arquivo de Excel, né? Porque vai que você perde tudo e esqueceu de salvar. Para fazer o fundo, mais uma vez, eu vou clicar aqui em inserir, ilustrações, formas, e agora eu vou escolher o retângulo. Eu vou dimensionar esse retângulo para cobrir toda a área aqui da minha planilha. Desde lá do começo, aí eu puxo aqui, por exemplo, para cobrir toda a área assim, ó. Vai até a coluna W e até a linha 30. Calma aí que daqui a pouco a gente corrige tudo isso aí que você está achando que deu errado. Botão direito, em cima dessa figura aqui, formatar forma. Aqui que a gente vai colocar uma cor bem legal, bem diferenciada. Preenchimento, gradiente, e aqui eu vou escolher, ó, o meu já ficou aqui da cor que eu vou utilizar, eu já tinha utilizado antes, mas espera aí que a gente vai fazer isso aqui juntos. Você não vai mexer em nada aqui do gradiente, nem nada, você vai fazer a seguinte opção, você vai deletar
todo mundo que vai aparecer aqui para você, ó, você deleta todo mundo. Inclusive, deixa eu fazer o seguinte, escolher aqui uma cor amarela qualquer, para a gente fazer do zero. Deixa eu clicar aqui e deletar todo mundo, ó, remover, tá vendo? Remover, remover. Vou pegar esse daqui, vou jogar ele para a esquerda, vou clicar nele, nesse sinalzinho de mais aqui, ó, adicionar gradiente, e agora ficou justamente na posição 50%. E é isso mesmo que eu preciso. Esse que está à esquerda, vou clicar na caixinha de cores, mais cores, e vou vir aqui do lado, aqui, ó, nessa janela que abriu, personalizar, e eu vou colocar a seguinte cor, e você pode copiar isso daqui. 20, aqui no verde, 25, e depois 90 no azul. Ok. Esse daqui da direita, lá para a direita mesmo, mesma cor. Veja que já ficou salvo aqui, ó, cores recentes. Agora esse que ficou no meio, eu clico na caixinha, mais cores, e esse daqui eu vou pintar, quer ver, ó, com esse esquema aqui, ó, copia aí, 110, 60, 90. Ok. Só que ao invés de eu usar radial, eu vou trocar para linear, e aqui nessa direção, ó, eu vou escolher a última opção. Cliquei. Agora eu posso fechar, e olha o jeito que ficou. Ficou um efeito diferenciado no Excel, né? Mas aí tem um problema, cadê os retângulos que a gente fez lá no começo? Tá atrás. Para jogar para frente, vamos fazer o seguinte, botão direito na figura grandona, enviar para trás. Pronto, aí resolveu. Já está ficando interessante aqui o nosso dashboard, né? Agora, vamos ajustar as cores de cada um desses retângulos azuis que a gente tem. Vamos tirar esse azul, vamos colocar outra cor e deixar tudo finalizado fundo para colocarmos os gráficos aqui por cima. Vamos começar com esse cabeçalho grandão que eu tenho aqui em cima. Botão direito, formatar forma, e aí eu vou escolher o seguinte, ó, preenchimento sólido, cor. Eu vou escolher aquela cor azul que a gente fez anteriormente, que ela está salva aqui nas cores recentes. Clico e a transparência eu vou deixar em 50%. Agora eu venho aqui em linha e coloco o seguinte, ó, cor branco e largura 0,5. Dessa forma aqui. Posso fechar e olha o jeito que ficou. Já ficou interessante, né? Mudou bastante o layout. Agora vai ficar bem rápido da gente fazer para os demais. Deixa eu começar aqui, por exemplo, com essa caixinha. Botão direito, formatar forma. Por que vai ficar mais rápido? Porque a gente faz uma vez e replica, copia para todo mundo. É simples assim mesmo. Deixa eu começar aqui com linha, por exemplo. Ó. Linha sólida. Vou escolher a cor branca e largura 0,5. Preenchimento sólido. Vou escolher aquela cor azul que a gente usou, que está salva, né? E aí vou deixar aqui em 40%. Enter. Volto aqui, ó. Agora em efeitos, sombra. Escolho a primeira opção de sombra que eu tenho aqui, ó, que é essa daqui. E vou colocar transparência, por exemplo, pode ser em 30%. Vou colocar desfoque em 4 mesmo, pode ser. E distância eu vou colocar em 5, dessa forma aqui. Posso fechar essa janela. E olha que legal o efeito que a gente tem aqui. Olha, se eu clicar aqui em cima dessa caixinha que a gente fez, página inicial, no pincel de formatação, eu clicar 2 vezes, 1, 2, eu consigo colar para todo mundo. 2 cliques, 1, 2, pronto. Agora vamos lá. Vou clicar em todos os retângulos que eu tenho aqui, ó. Simples assim, então olha que fácil. A gente finalizou todo o background, todo o fundo aqui do nosso dashboard. Agora é só adicionar os títulos, adicionar os gráficos e colocar a segmentação de dados. Vou te falar, a parte talvez que demore mais tempo já foi. Por quê? Porque é a parte de organizar o fundo do dashboard e saber aonde que a gente vai colocar cada informação. Vamos começar com o título. Para isso, eu vou clicar aqui em cima, inserir, ilustrações, formas, retângulo de novo. Usa bastante retângulo, né? Esse daqui vai ser o título, então eu vou dimensionar ele aqui no começo, ó, até a coluna F, por exemplo. Vou dar 2 cliques aqui dentro para eu poder escrever dentro dele. Ó. Então vou escrever aqui, ó, relatório de vendas. Ou você escreve o que você quiser também, não tem problema. Agora eu vou selecionar tudo que está aqui dentro, página inicial. Vou centralizar ele aqui, ó, alinhar no meio. Vou deixar ele jogado aqui para a esquerda mesmo. E vou aumentar o tamanho para 20. Colocar em negrito. Mudar a fonte para branco. E agora eu venho aqui, ó, forma de formato, contorno. Sem contorno. Preenchimento. Sem preenchimento. Ó, ficou dessa forma. Legal, né? Aproveitando que a gente já fez esse retângulo, eu clico nele. Ó, tá vendo que eu estou clicando e está abrindo aqui para eu escrever? Eu não quero isso. Então, ó, ESC parou de piscar ali dentro. Só que continua com o retângulo selecionado. Ctrl C, Ctrl V. Esse retângulo
eu vou colocar ele aqui dentro, esse texto eu vou colocar ele dentro dessa caixinha pequenininha aqui agora. Então deixa eu dimensionar bem ali dentro, ó, utilizando o Alt para me auxiliar. Eu vou utilizar duas linhas aqui, ó, como altura, e vou até o final aqui, ó. Mas o tamanho eu vou usar 12, eu acho que é o suficiente. Beleza? Vamos deixar primeiro sem nome nenhum, vamos deixar como se tudo fosse relatório de vendas. Depois a gente faz essas alterações do nome. Agora, ó, Ctrl C, Ctrl V de novo, jogo esse aqui embaixo. Talvez fique um pouquinho difícil, né, para organizar, então peraí. Ctrl C, Ctrl V, jogo aqui embaixo de novo, só tenta alinhar ele no meio, né? Utilizando o Alt para isso. Ctrl C, Ctrl V, jogo aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V. Ó, esse daqui ficou certinho com o Alt, ó. Bem aqui, no começo e no fim. Agora a técnica que a gente aprendeu, aperta o Ctrl e segura e seleciona todas as caixinhas de texto anteriores. E aí a gente vai organizar tudo isso daqui, ó. Forma de formato, alinhar. Coloca aqui, ó, distribuir na vertical. Pronto, ó. Aí, ó. Agora tudo ficou do mesmo tamanho certinho. Novamente, clico aqui na caixinha, Ctrl C, Ctrl V, e agora vai ser para esse retângulo grandão, ó. Puxo aqui para a direita, Ctrl C, Ctrl V. Puxo aqui para baixo, opa, Ctrl Z, clico na caixinha, puxo ela aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V, agora jogo, opa, Ctrl Z, jogo só a caixinha, ó, tá difícil aqui, hein? Jogo só o texto para a direita, pronto. Puxo aqui para o lado, aumento ele aqui, diminuo aqui um pouquinho, e dessa forma aqui, ó. Aí, colocamos os títulos para todo mundo. Agora o que é interessante a gente fazer, o que eu vou utilizar aqui, o que eu vou utilizar aqui, aqui, dá o nome certinho, para que a gente consiga nos orientar melhor quando a gente for fazer os gráficos. Já vamos renomear então esses títulos aqui. Aqui nesse primeiro ele vai ser 2 cliques para selecionar, total vendido. Esse segundo aqui, ó, ele vai ser Ana. Esse daqui de baixo vai ser João. E depois aqui eu vou ter Maria. E aqui embaixo, Paulo. Ou seja, quanto que cada vendedor vendeu. A gente vai colocar aqui dentro como se fosse um número inteiro. Beleza? Um número apenas vai ficar sendo mostrado aqui, grandão. Aqui ao lado a gente vai ter relatório de vendas, não vai ser total vendido, X, né, versus margem média, por exemplo. Aqui ao lado a gente vai ter total vendido, X estado por estado. E aqui abaixo teremos total vendido por produto. Legal, pessoal. Então, os nomes já foram finalizados. Agora, vamos começar a colocar as primeiras informações no nosso dashboard. Se você voltar aqui para as análises, a gente consegue ver que, por exemplo, a primeira informação que temos é o total vendido, a soma total aqui em cima. Dá para pegar esse número aqui e colocar ele aqui no dashboard. Aqui, ó, total vendido. Para que a gente possa fazer isso, puxar um número de lá e colocar aqui, dá para criarmos mais uma caixinha de texto. Ou ainda, um retângulo. Ó, vai ficar da seguinte maneira. Você pode pegar esse título aqui de cima, Ctrl C, Ctrl V, aí você coloca ele aqui embaixo, ó, certinho, pode aumentar aqui um pouquinho, por exemplo. E aí, vamos fazer o seguinte, vou aumentar já ele para 16, ou não vamos mexer em nada por enquanto agora. Se eu clicar nesse retângulo aqui, ó, nessa caixinha, veja que aqui em cima tem a barra de fórmulas. Eu posso muito bem puxar aquele número pela barra de fórmulas, mas, para que dê certo, deixa eu voltar aqui para o meu análises, e esse valor eu vou ter que jogar ele aqui numa célula, para que funcione. Por isso que eu até falei para deixar umas colunas de espaço e tudo mais. Mas caso você não tenha deixado, em algum momento precise, é só você clicar numa coluna, botão direito e inserir. Olha só, aí você consegue inserir colunas vazias. E se quiser remover, é só você clicar com o botão direito e excluir. Simples assim, caso precise. Aqui na célula A, na primeira célula, igual, clico aqui nesse valor aqui de baixo. Ó. Ou ainda, para ser mais específico, igual, essa célula aqui, para ser mais resumido, né? É célula A4. Igual a 4. Enter. Pronto. Aí já está puxando aqui o valor certinho. Agora eu posso voltar para o dashboard. Clico nessa caixinha aqui de baixo. Ó. Clico na barra de fórmulas. Igual. Volto para as análises. Seleciono só esse valor aqui de cima. Enter. Ó, veja que já está puxando agora o valor. Não dá para ver, né? Por causa que a cor ali está quase da mesma cor, né? Texto e o fundo. Mas vamos arrumar agora o design. Com a caixinha selecionada. Página inicial. Aumento aqui o tamanho para 16, coloco fonte de branco, coloco em negrito.
e alinho aqui ele à esquerda, dessa forma aqui. Legal, então nosso total vendido já está certinho aqui. E sempre que você atualizar esse valor, por exemplo, se eu clicar aqui em 2025, veja que o valor mudou para 483. Se eu voltar no dashboard, ó, o valor também já está atualizado. Deixa eu clicar nessa caixinha aqui agora, Ctrl C, Ctrl V, joga ela aqui embaixo, deixa eu jogar ela aqui pro cantinho. Depois a gente faz aquele esquema, né, de alinhar tudo bonitinho. Ctrl C, Ctrl V, jogo aqui, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, jogo aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V e jogo aqui embaixo. Dessa forma aqui. Agora eu seleciono todas as demais, o Ctrl, igual a gente já aprendeu. Página inicial, forma de formato, né, na verdade, forma de formato, alinhar, distribuir na vertical. Legal, agora já está tudo certinho. Ao invés desse daqui, da Ana, ser esse valor do total, eu vou alterar isso aqui agora. Só que antes da gente alterar, vamos ter que fazer aqui os ajustes também. Ó. Vamos ter que pegar esse valor da Ana, jogar para fora, do João jogar para fora, e assim por diante para todos os demais. Vamos ter que fazer essa mudança também, mas é bem fácil. Ó. Aqui mesmo do lado, igual, célula C3. Não, C4, isso. Enter. Ah, mas na verdade não é C4, né? Eu tenho que pegar o valor. Então, peraí. Igual D4. Enter. Ah, aí sim, ó. Clique e jogo para baixo. Pronto. Agora é só conectar cada um desses valores com os respectivos vendedores. Usa o valor que está aqui, não é o valor da tabela dinâmica. Não vai funcionar. A tabela dinâmica é importante porque a gente faz os filtros dinâmicos, né? Deixa eu clicar aqui na Ana. Agora, ao invés de usar análise 1, deleto, igual, volto aqui, análises, seleciono esse valor aqui, ó. Enter. Ó, a gente perdeu a formatação, mas não tem problema, depois a gente arruma. Esse daqui é análises E4. Então eu sei que esse daqui vai ser o quê? E5, porque é o que está embaixo. E esse daqui de baixo é o E6. E esse daqui de baixo é o E7. Beleza? Agora eu clico nesse primeiro aqui, ó. Página inicial. 2 cliques no pincel de formatação. 1, 2. Clico aqui. Clico aqui. Clico aqui. Clico aqui. Aí finalizamos então essa parte lateral. Já está ficando bonitão, né? Se eu clicar na caixinha de segmentação, ó, os valores já são alterados para mim também. Já está automático. E não se esqueça. Clica aí no disquete para salvar. Imagina, você chegou até aqui e não salvou nada ainda. Não vai perder esse arquivo, hein? Pelo amor de Deus, salva ele. Vai ficar bonitinho no seu computador. Vamos fazer um gráfico agora. Pode ser esse daqui, ó. Ou já dá para a gente colocar segmentação de dados aqui em cima. E aí, vamos começar com a segmentação de dados? Vou voltar aqui para análises e essa segmentação de dados. Eu vou fazer os ajustes que eu preciso. Ó. Então deixa eu clicar aqui. Aqui em cima, segmentação. Eu vou subdividir em 3 colunas para ficar desse jeito aqui, ó. Um ano do lado do outro. E ainda com a caixinha selecionada, eu venho aqui em segmentação. Vou deixar, por exemplo, aqui a altura pode ser 0,8, por exemplo. Então eu aumento e deixo 0,8. Ele fica mais redondinho. E posso até diminuir isso daqui um pouquinho. Ó. Deixar assim, mais ou menos. Ó. Ou dá para aumentar mais. Acho que assim ficou legal. Pronto. Posso clicar nessa caixinha, porque veja só. Com o layout que está aqui agora, não vai combinar com o nosso dashboard, né? Esse layout aqui. Então talvez seja interessante a gente fazer esses ajustes. Mas aí tem um problema. Se eu clicar nessa caixinha, segmentação, eu tenho aqui vários estilos já para eu escolher. Ó. Que é até legal, né? Que é bonito e tudo mais. Mas, olha, pelo que eu estou vendo, na minha opinião, não tem nenhum que está combinando com o dashboard. O que a gente pode fazer é o seguinte, clicar aqui, ó, novo estilo de segmentação de dados e criar o nosso próprio estilo bem bonitão. Posso inclusive colocar aqui o nome, meu novo estilo. Aí aqui, ó, segmentação de dados inteira, por exemplo, vou clicar em formatar, fonte, vou escolher negrito, colocar aqui a cor preto, preenchimento, eu vou escolher aquele azul e utilizamos anteriormente. Mas aí tem um problema, né? Qual que é aquele azul que a gente usou anteriormente? Não lembro mais, né? Então deixa eu clicar aqui, ó. Mais cores, personalizar, 20, 35, 90. Clica aqui no OK. Clica no OK de novo. Beleza. Agora aqui, ó, itens com dados selecionados, a terceira opção. Eu vou clicar em formatar. Vou escolher aqui para o preenchimento uma cor amarela. Fundo é fonte, negrito. E vou colocar de preto aqui também. Essa cor aqui. OK. Agora aqui pode ser a sétima opção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itens com dados focalizados selecionado. Formatar. Vou na fonte escolher, por exemplo, o negrito e o fundo preto. Preenchimento. Vou escolher aqui um preenchimento branco. OK.
E aí veja que na nossa visualização, agora sempre que você clicar numa caixinha, mudar alguma coisa, ela já vai ficando com a cor personalizada para você. O que você selecionou, por exemplo, fica ali de amarelo, o que você só passou o mouse por cima fica de branco. Na prática vai dar para a gente ver vai dar para a gente ver esse efeito, né, na prática funcionando. Agora aqui, ó, itens sem dados focalizados selecionado, eu clico aqui no formatar também e vou escolher aqui como preenchimento um amarelo, ok? E seleção cancelada de item com dados focalizados, formatar, fonte, negrito, cor preto, preenchimento, vou escolher um verde. Mas, ao invés de usar esse verde aqui, eu vou clicar mais cores. E aí eu vou escolher um verde bonitão que eu encontrar aqui, como por exemplo, esse daqui talvez, ou esse ainda aqui. Eu vou deixar esse daqui. Se você quiser copiar, ó, personalizar, é só você utilizar essas cores aqui, ó, esses valores. Ok? Ok? E ok. Ih, parece que não mudou nada, né? Não é que não mudou, é que a gente não selecionou ainda. Então, ó, clicou na caixinha. Agora vem aqui, ó, segmentação. Clica na setinha para baixo e ó, o que a gente fez está aqui em cima. Cliquei aqui e olha que legal. Agora tudo que eu clicar já fica de amarelo para mim. Ó. Mas aí tem um detalhe, né, que eu acho que eu fiz errado aqui. Veja que o 2025 e o 26, como eles não estão selecionados, eu não estou nem conseguindo enxergar esses valores. Então vamos ter que modificar isso daqui. Ó. Deixa eu clicar na caixinha de novo. Segmentação. Agora eu vou clicar com o botão direito sobre a caixinha personalizada que eu fiz aqui. Ó. Botão direito, modificar. Segmentação de dados inteira, formatar, fonte. Escolho aqui, ó, cor branca. Clico no OK e OK de novo. Pronto, aí sim, pessoal, agora está funcionando. Agora ficou legalzão. Posso clicar nessa caixinha com o botão direito, recortar. Aí eu venho aqui no meu dashboard, vou clicar, por exemplo, aqui numa célula, botão direito, clique em colar. Pronto. Agora é só arrastar ele lá para cima. Ó. Vou jogar ele lá para cima da nosso dashboard. Clicar nele aqui, jogar ele aqui, ó. Mais ou menos dessa forma aqui. Mas aí, para fechar com chave de ouro, eu gostaria de jogar essa caixinha dentro de um formato bonitão, né? Assim, com as bordas brancas, com fundo, estilo essas caixinhas que fizemos aqui na lateral. Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, inserir, ilustrações, formas, um retângulo com cantos arredondados, e vou dimensionar ele bem justinho aqui, ó, para conter essa nossa segmentação de dados. Não vou deixar muito arredondado, vou deixar meio pontiagudo assim mesmo. Só que o tamanho dele, eu posso clicar aqui, ó, forma de formato, e a altura eu vou deixar em 1,35, por exemplo. 1,35. Enter. Bom, mais ou menos, né? Posso puxar um pouquinho aqui para baixo. Ó. Legal. Agora com a setinha do teclado, eu jogo ele um pouquinho para baixo. Para ficar bem ajustado. Dessa forma aqui assim. Agora botão direito. Formatar forma. E aqui à direita eu posso clicar, por exemplo, em sombras. Clicar na primeira opção de sombra. E deixar como, por exemplo, transparência 30. E aqui embaixo a distância eu deixo em 5. Agora eu posso clicar aqui em linha de preenchimento, preenchimento, sem preenchimento, linha sólida, coloco aqui a opção branco e largura 0,5. Posso fechar e olha que legal, agora a gente tem um layout bem bonitão e contém aí a nossa caixinha, beleza? Talvez possa ficar com levemente uma diferença de cores aqui, mas espera aí que a gente arruma isso daqui. Deixa eu pegar a cor certinho dela, dessa caixinha, porque eu estou vendo aqui que ficou uma leve diferença, né? Ou ainda a gente pode fazer aqui o seguinte, posso clicar só na caixinha, ó, jogar um pouquinho aqui para a direita, jogar aqui um pouquinho para a esquerda, eu acho que aí minimiza bastante, ó. Legal, ficou pronto, encaixou, tá vendo? Posso deixar dessa forma, ficou legal. Gostei. Ó, então já está funcionando. Inclusive, posso clicar nesse retângulo, diminuir um pouquinho o tamanho dele, ó. Vou deixar em 1,3, né? Joguei um pouquinho para baixo com a setinha do teclado. E show! Ó, a nossa segmentação de dados já está funcionando. E ficou legal, né? O estilo que a gente criou. Agora vamos fazer os gráficos. E vai ficar bem bonitão cada um dos gráficos aqui. O primeiro gráfico que eu vou fazer pode ser um gráfico de colunas misturado com um gráfico de linhas, ou seja, um gráfico de combinação, colunas e linhas. Aqui embaixo a gente pode fazer um gráfico de rosca. E aqui no lado a gente faz um mapa do Brasil bonitão. Vou voltar aqui agora nas análises e já vou começar a fazer os gráficos. Mas, para evitar qualquer tipo de problema ou dificuldade, eu não vou usar diretamente a minha tabela dinâmica para fazer os gráficos.
Porque, um exemplo, o gráfico de mapa, ele não funciona, pelo menos na versão do meu Excel, você pode até verificar no seu, se você selecionar, por exemplo, a tabela dinâmica aqui, ó, onde você tem os estados e os valores, e tentar fazer um gráfico de mapa, não funciona. Então a gente precisa corrigir esses problemas. E para isso, eu vou pegar todas as informações das tabelas dinâmicas e jogar na célula do Excel normalmente. E lembrando, é por isso que eu falei que é importante ter deixado aí umas colunas de espaço. Mas, de qualquer forma, não foi trabalho jogado fora, porque a gente está utilizando tabela dinâmica. Sempre que eu filtrar aqui por data, o que vai fazer o filtro funcionar basicamente é a tabela dinâmica. Então, sim, a gente está utilizando. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui nas análises. O primeiro gráfico que eu vou fazer é comparando o total que foi vendido com a margem de lucro. Então, aqui numa célula do lado, eu posso fazer o seguinte, ó, igual, vou usar a célula G4. G4, Enter. Aí eu dou um Ctrl C, copio aqui, ó, 3 colunas e até o final, Ctrl V. Pronto, agora já tem todas as informações que eu estou utilizando, que eu preciso. Com isso selecionado, inserir, clico aqui no gráfico de colunas ou barras, seleciono a primeira opção. Pronto, nosso gráfico já está aqui na tela. E uma modificação que eu já vou fazer, botão direito, alterar tipo de gráfico, combinação, e vou deixar assim, ó, série 1, coluna, e série 2 eu deixo como linha. E aqui no eixo secundário eu seleciono, ó, ficando dessa maneira aqui. Posso clicar no OK, e legal, aqui já está o nosso gráfico. Mais para frente a gente faz aí umas modificações para ficar mais organizado. Posso já clicar aqui no título, ó, deletar, nessa legenda aqui de baixo, selecione Delete, botão direito, recortar, venho no meu dashboard e colo ele aqui em alguma célula. Botão direito, colar. Agora é só jogar ele aqui para cima e organizar ele mais ou menos aqui dentro da área. Mais ou menos porque depois a gente faz os ajustes aí para ele ficar bem organizado, né? Pode ser dessa forma aqui, eu acho que ficou legal. Daqui a pouco a gente finaliza ele. Deixa eu voltar aqui para as análises. Agora eu quero ter um gráfico de rosca comparando aí as vendas de cada um dos produtos. E a mesma coisa, ó, igual O4, essa célula aqui do lado. Enter. Ctrl C, seleciono aqui, Ctrl V. Agora com essas informações, inserir, eu vou criar o gráfico. Pizza, mas eu escolho rosca. Aí, ó que legal. Posso clicar aqui no título já para aproveitar e deletar. Botão direito, recortar, venho no dashboard, então Ctrl V aqui, ou o botão direito, colar. Aí eu jogo ele aqui em cima, dessa forma aqui, ó. Até para subir ele mais um pouquinho. Dá para jogar ele aqui para a direita. Vou até deixar esse mais para cima, acho que vai ficar legal, vai encaixar bem. Pronto. Agora só está faltando aqui o gráfico de mapa. Análises. E vou utilizar essas informações aqui. Então vamos lá. Igual U4. Enter. Ctrl C. Vou até lá embaixo. Seleciono aqui as duas colunas. Ctrl V. Agora eu tenho estado e valor. Seleciono as informações que estão aqui. Clico no inserir. Mapas. Gráfico coroplético. Pronto. No gráfico eu vou clicar aqui no título. Deletar. Clico aqui nas séries do lado. Delete. Botão direito. Recortar. Venho no dashboard. E colo ele aqui embaixo, ó, igual a gente já fez. E é só dimensionar o gráfico aqui em cima agora. Deixar ele mais ou menos aqui assim. Puxar ele aqui para baixo. Puxar um pouquinho para o lado. E é isso aí, já está ficando legal. Vamos começar ajustando. O primeiro gráfico pode ser o gráfico de mapa. Eu vou começar por clicando com o botão direito em cima do gráfico. Formatar a área de plotagem, né, ou a área do gráfico. E vou fazer aqui o seguinte, ó, borda pode ser sem linha, né? E o preenchimento sem preenchimento também. Espera aí que ele não está mexendo no gráfico, né? Então eu acho que eu selecionei a área interna do gráfico de mapa. Então deixa eu clicar na área externa ou ainda opções de área de plotagem. Clico aqui, ó, área do gráfico. Selecionei, pronto. Borda sem linha, preenchimento sem preenchimento. Aí sim, ó, veja que eu já estou tirando ali o fundo do gráfico. Está ficando bem interessante. Agora eu vou clicar dentro do gráfico, ó. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, efeitos, por exemplo, sombra. Eu escolho a primeira opção, ó, já criou um efeito de sombra para o nosso gráfico, e vou deixar, por exemplo, aqui a transparência, 30%,
desfoque 2, e é isso aí. Ó, tá ficando legal. Aí eu venho aqui nessa última opção, opções de série, cor da série, sequencial, mudo para divergente 3. O ponto mínimo, eu vou usar aquele azul que a gente fez anteriormente, que é esse daqui, ó. O ponto médio, eu deixo um amarelo. E o valor mais alto, eu vou deixar um verde, que pode ser aquele verde bem vivo que a gente fez, ó. Tá até salvo aqui no meu, ó, cores recentes. Aí ficando dessa forma aqui, ó, o design. Uma coisa que está faltando aqui é colocar bordas. Então deixa eu vir aqui, ó, linha de preenchimento, borda, linha sólida. Vou escolher aqui a cor branca e vou mudar para largura 1. Posso fechar isso daqui. E é isso aí, nosso gráfico está pronto, ó, gráfico de mapa. Bonitão, né? Deixa eu clicar nele aqui, diminuir um pouquinho, porque eu acho que ficou muito grande. Dessa forma aqui ficou legal. Será que está funcionando? Vamos testar por aqui, ó, pela segmentação de dados. Já está funcionando, pessoal. Ó. Só de eu clicar aqui e já vai sendo atualizado para mim de modo automático. Vamos salvar, né? Não esqueça, para não perder. Clicando aqui agora no gráfico de rosca, botão direito, ou ainda antes, deixa eu cancelar tudo aqui. Clico no gráfico, design do gráfico. Aqui à esquerda, adicionar elemento. Legenda esquerda. Pronto, ó, ficou dessa forma, ficou legal. Posso inclusive pegar esse gráfico e jogar um pouquinho aqui para a direita. Ó. Mais ou menos assim. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima das fatias, formatar série de dados, e vou, por exemplo, aqui o ângulo da primeira fatia, deixar em 10, ó, ele dá uma girada aqui no gráfico. Tamanho do orifício da rosca, vou deixar em 75% mesmo. Explosão, posso deixar aqui em 3. Aí veja que ele dá uma abertura, separa uma fatia da outra um pouquinho. E posso clicar aqui efeitos, colocar uma sombra, vai ficar bonitão. Posso deixar a transparência em 0, e só isso que eu vou fazer. Agora eu vou clicar, por exemplo, no fundo. Clico aqui nas cores, borda sem linha, preenchimento sem preenchimento. Ó, já ficou transparente. Com todo o gráfico selecionado, novamente, eu posso clicar aqui, ó, design do gráfico, adicionar elementos, rótulos e mostrar, por exemplo. Ó. A gente fica com os valores aqui na parte de cima do gráfico. Aí eu venho aqui em cima, página inicial, coloco todo mundo de branco, por exemplo. É mais fácil de ver. E também posso clicar no negrito. É mais fácil ainda de ver. Agora, por exemplo, esse valor que está em cima da fatia azul, posso clicar nela e arrastar aqui para fora. A amarelo também, arrasto ela para fora. E do cinza também arrasto para fora. E do laranja também arrasto aqui para fora. A gente cria um efeito mais interessante, tá vendo? Deixa eu clicar agora sobre a fatia, né, sobre todas. E aqui na borda eu vou deixar, por exemplo, linha sólida. E vou escolher branco, mas a largura vai ser 1, por exemplo. Só um pouquinho. Posso fechar? Agora eu vou clicar justamente na fatia azul, por exemplo. E aqui eu vou escolher a cor verde, preenchimento sólido. E vou escolher aquele verde bem vivo que utilizamos anteriormente. E nesse amarelo, pode ser amarelo mesmo. Nesse laranja, eu vou trocar para preenchimento sólido. E vou deixar com um cinza. Esse daqui, por exemplo. E o que está cinza, né, que já estava, preenchimento sólido. Clico na cor, mais cores. Aqui eu vou deixar uma cor personalizada. E pode ser um rosa. Talvez esse daqui, ó. Se você quiser copiar, é só copiar esses números que tem aqui, ó. Ok? É o jeito que ficou. Legal, né? Tá vendo que tem esse tracinho que leva até o número? Eu vou clicar nele e vou vir aqui, ó. Formatar, contorno, branco. Vai dar um destaque maior. Agora eu vou clicar bem no número. Veja que eu selecionei todos os números. E vou vir aqui, ó, na última opção. Opções de rótulos, número, geral eu troco para contábil, por exemplo. Ó. E ao invés de usar 2 casas decimais, eu vou colocar 0. Enter. Posso fechar. O nosso gráfico de rosca está finalizado. Eu achei que ficou legal, hein? Ficou bonitão. E se eu clicar aqui na segmentação, ele também já está funcionando. Ele já vai atualizando para mim. Muda um pouquinho só os valores, né? Porque são bem parecidos as informações, mas ele está mudando, já está funcionando. O último gráfico que ficou faltando agora é esse gráfico aqui de cima. E a gente já pode começar fazendo o seguinte. Botão direito, formatar a área do gráfico, borda sem linha, preenchimento sem preenchimento. Posso clicar nessas linhas aqui do fundo e deletar.
E com o gráfico selecionado, página inicial, coloco em negrito todo mundo e pinto a fonte de branco. Ó. Agora dá para a gente ver os valores. Posso também clicar aqui na linha. Uma configuração bem legal que eu quero fazer é clicar aqui, ó, linha, lá no final, linha suavizada. Ó. A gente tem esse efeito mais interessante para a nossa linha. Outra coisa, esses valores à esquerda são moeda. Então vamos colocar com a formatação correta. Clico com o botão direito aqui em cima, formatar eixo, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Número geral eu troco para personalizado, pode ser? Vamos fazer um negócio diferente aqui, ó. Vou selecionar todo esse código de formatação que está aqui dentro, deletar, e vou colocar o seguinte, rs cifrão, hashtag, ponto K. Aí eu clico em adicionar. E olha a formatação que a gente tem aqui. Ficou tudo em milhares, né? 38.000, 40.000 e assim por diante. E esses valores aqui da esquerda, eu clico neles, ó, e vou mudar para, por exemplo, 0,4, Enter, ou até ainda 0,5, Enter, legal. E eu vou também mudar aqui embaixo, ó, número, vou escolher geral e trocar para porcentagem, 0 casas decimais, Enter. Agora eu posso fechar e está quase finalizado esse gráfico aqui. Deixa eu salvar, né, para não perder. Agora o que a gente pode fazer aqui é algum efeito, alguma cor diferente para as linhas e para as colunas. Vou clicar aqui sobre a coluna azul, botão direito, formatar série de dados, largura do espaçamento, vou deixar em 75, aí fica bem espesso. Vou clicar aqui nas sombras, escolher a primeira opção de sombra e deixar a transparência 0, dessa forma aqui. Clico aqui na caixinha de cores, preenchimento sólido, e vou escolher aqui a cor amarela. E aqui em borda eu vou deixar linha sólida e cor branca. E 1 de largura. Agora eu clico na linha, por exemplo, e venho linha sólida. Vou escolher uma cor vermelha, essa daqui. Vou colocar em 3 de largura, eu acho que fica legal. Vou clicar aqui em sombra também, escolher a primeira opção de sombra, colocar a transparência em 0%, né? Deixar bem forte a sombra. E é isso aí, posso fechar e finalizamos o nosso dashboard. Me fala aí se você gostou do resultado final, se você conseguiu fazer tudo certinho ou se ficou com alguma dúvida, me deixe saber também, porque aí eu consigo te ajudar. Agora a gente consegue fazer um monte de análise só utilizando esse dashboard aqui no Excel. Conseguimos ver qual foi o total vendido para cada um dos anos que temos aqui em cima. Conseguimos ver quanto que cada vendedor vendeu. Conseguimos ver aqui também, comparar as vendas de cada um dos produtos que tem na planilha. Conseguimos ver e analisar o total vendido e a margem de cada mês. E também aqui o gráfico de mapa bonitão, que a gente consegue ver. Com esse verde mais claro, houve mais vendas. Com esse amarelo, onde não teve tanta venda assim. E onde está esse transparente aqui, é que não teve venda nenhuma. Então são 3 escalas de cores, assim como a gente aprendeu a fazer anteriormente. E aqui em cima temos aí a segmentação de dados. Posso clicar, todo o dashboard já vai sendo atualizado para mim de modo automático. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. Se você tiver ficado com dúvida em qualquer parte desse vídeo aqui, me deixe saber, faça aí um comentário. E se você tiver sugestão de melhorias ou também de próximos vídeos, faça um comentário e não se esqueça, clica para salvar sua planilha para não perder, beleza? Obrigado pessoal, se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo.